Então, sejam muito bem-vindas à nossa aula de hoje. Hoje vai ser uma aula importante para a gente reorganizar a parte mais importante do processo, ó, aqui, ó, nossa mente, né? Então, bem-vinda, Day, aqui no ao vivo, para quem for estar assistindo no gravado também, espero que consiga aproveitar ao máximo desse material, que ele é simples, porém, ele chega a ser um desafio para a gente conseguir colocar em prática, por isso que sempre eu trago aqui para a gente rever, para a gente estar para a gente lembrar do quanto isso é importante e não se perder no caminho. Porque com a rotina rápida que a gente tem, né? A cada hora tá fazendo uma coisa, um compromisso, às vezes acontece um imprevisto, a gente sai um pouco da nossa rota, a gente se sente perdida, então esquece de algumas coisas importantes. Então a gente volta aqui de novo, analisa de novo e fala, bora, vamos recalcular, tá bom? Então, aqui eu coloquei, né? Transforme sua vida do caos mental ao corpo saudável. É muito bom dizer que a maioria das stars hoje, inclusive, Dai, você que está aqui, né? A gente conversou essa semana, é tão gostoso ver o quanto vocês estão evoluindo, né? Com relação até essa questão mesmo do caos mental, dessa pressão que a gente faz com a gente mesmas, com nós mesmas no dia a dia, né, com aquele julgamento, aquela cobrança. E então, quando a gente começa a sair daquele momento ali de enxergar só ali embaixo, eu falo do estado galinha e vem para a águia, né? Que a gente começa a ver a nossa volta, começa a enxergar melhor as nossas evoluções, porque muitas vezes a gente precisa se afastar ali do vucu-vucu, daquele momento, para ver melhor tudo que está acontecendo. É tão legal. E vocês estão conseguindo, né? Estão avançando, estão indo nessa direção que é tão importante, tá? Então, assim, mas, de qualquer forma, nós precisamos resgatar sempre isso. Então, já chegou aquele dia que a gente faz 1000 coisas, na verdade, muitos dias, né? Querendo fazer 1000 coisas, sentindo que não está conseguindo dar conta de nada. Chega no final do dia e fala, nossa, parece que eu fiz e não fiz nada. Aquela sensação de sobrecarga mental, né? Que acaba afetando a produtividade, sim, mas não é só isso, né? Acaba que impacta diretamente na nossa alimentação, nosso bem-estar físico e emocional, né? Coloquei aqui bem-estar físico, mas também emocional. Quando a gente começa a ficar com a mente muito pesada, muita coisa para fazer e não organiza isso, a gente sente um impacto muito grande. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas para quem tem problema com o peso, para quem está trabalhando essa questão do emagrecimento, de melhores hábitos, é o quê? É a gente acabar depositando esse cansaço, essa frustração na comida, tá? Então, aqui a nossa aula de hoje, ela vai ter um passo a passo, 3 passos principais, importantes, e que essa ordem, ela precisa ser seguida para que haja um sucesso no resultado daquilo que a gente vem fazendo. Então, a primeira coisa é a nossa mente, né? Organizar a nossa mente. Então, depois que a gente faz isso, a gente sente que a vida vai fluindo melhor, que a alimentação vai fluindo melhor. Por quê? Porque se a gente não está em equilíbrio aqui dentro, as escolhas saudáveis, elas acabam sendo muito mais desafiadoras, tá? Então, a gente começa com o quê? Com aqui a nossa mente, olhando para a nossa mente de uma forma um pouco mais cuidadosa, para tornar as escolhas, o processo mais natural, o processo mais prazeroso. Então, isso é extremamente importante. Bem-vinda, Estelinha. Tudo bem? Bem-vinda. Então, tá, então assim, a gente começa a olhar para o todo e sair como fala? Dessa pressão que a gente faz em nós mesmas, né? E vem olhar mais ao redor, aquilo que a gente conseguiu melhorar, aquilo que nós estamos evoluindo, toda a nossa jornada. Então, aqui, para a gente conseguir ter essa clareza mental, tirar essa sobrecarga mental, nós precisamos passar por esses 3 passos importantes que nós vamos relembrar aqui agora, tá? Então, a primeira coisa é o quê? Organize a sua mente primeiro. Então, o problema da multitarefa que nós temos, nós somos né, aquela coisa de fazer tudo para todos e acaba se sobrecarregando, acaba sentindo que não dá conta, aumenta
um ciclo vicioso de ansiedade e irritação, tá? Então, a gente tenta fazer tudo, cria ali o ciclo, e quando a gente percebe, a gente não consegue sair, sente dificuldade para sair disso, tá? Nossa mente fica acelerada, aquela coisa da... Não sei se vocês sentem isso, mas vira e mexe eu preciso parar também, me resgatar ali, porque parece que eu falto ar, né? A cabeça parece uma maquininha, aquela maquininha caixa eletrônico, tic, 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 a gente fica ali, faz pressão na nossa cabeça. Eu sinto, às vezes, até dor de cabeça, de tanto que eu fico forçando, parece, sabe? Para que as coisas aconteçam. E muitas vezes é só alguns ajustes e que a gente não está parando para pontuar. E aí aquilo vai gerando todo uma ansiedade, uma irritação, e quanto mais ansiosa e irritada a gente fica, menos equilíbrio também a gente tem. Pensamentos todos de uma vez, exatamente, sabe? Vem tudo de uma vez. Principalmente quando a gente deita para dormir, aquelas noites que a gente fala, nossa, não fiquei lá um tempo para conseguir dormir. Normalmente, claro, às vezes não é outras, são outras coisas, mas muito pode ser dessa mente acelerada, da gente não estar tendo clareza, o que eu preciso fazer, o que é urgente, o que não é. O que eu posso fazer primeiro, segundo, terceiro? O que eu tenho que fazer essa semana? O que eu posso fazer ao longo do mês? Então, eu sei que a gente já viu isso, talvez vocês já tenham passado por esse processo, mas sempre precisamos voltar e resgatar isso, porque a gente se perde, e tá tudo bem, acontece com todo mundo, porque nós somos mulheres e a gente tem como hábito e como instinto abraçar o mundo. Tá? Só que nesse de abraçar o mundo, muitas vezes nós não estamos nos abraçando. Ou estamos nos abraçando pouco e precisamos nos abraçar mais. E aí, sair um pouco dessa correria, que às vezes nem é tão grande assim, mas a gente cria também isso. Às vezes, uma ou duas coisas que estão incomodando gera um fogaréu na nossa cabeça, tá? E aí, quando a gente deita na cama, vem, ai, nossa, tal coisa, ai, não fiz isso, ai, papapá, ah, não. Então, quando a gente começa a parar, respirar e colocar ali tudo, tira da mente, põe num papel, por exemplo, fica mais leve, fica mais suave, né? A gente acaba se sentindo mais no controle, a gente acaba se sentindo mais tranquila e busca menos conforto na comida, tá? Porque as semanas que a gente mais belisca, ou que a gente mais quer fazer coisas erradas, normalmente são as que a gente está mais ansiosa, ou mais irritada, ou mais ali angustiada, tá? Então, essa desordem, ela reflete uma desordem externa. A desordem mental, ela reflete uma desordem externa. Até quando eu brinco não, quando eu falo para vocês, nossa, arrumei meu guarda-roupa, que delícia. Parece até que eu tô pensando melhor. Nossa, dei uma mudada aqui na minha cozinha, na minha sala, sei lá, minha garagem estava toda bagunçada, eu dei uma organizada, fui em caixa, identifiquei. Não dá aquele. Nossa, você fala, até quando a gente limpa a casa, né? Quem faz a limpeza da casa ou termina de limpar, dá aquela sensação de organização, tudo bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. É assim a nossa mente também. Se a gente não trabalhar para limpar ela, para dar essa atenção para ela, ela acaba gerando mais ainda um desconforto, tá? E pode sim impactar bastante nos nossos hábitos alimentares. Então, quando a gente se sente perdida, é natural buscar conforto na onde é mais automático, é mais imediato, tá? Só que isso pode depois gerar para a gente mais desconforto ainda, né? Porque daí vem o arrependimento, vem aquela sensação de frustração, por que que eu fiz, podia ter segurado mais. Então, a primeira coisa, né? Lista tudo no papel. Todas as tarefas que estão na sua cabeça, para e coloca no papel, tá? Desde as grandes, as urgentes e até as mais corriqueiras. Então, a primeira coisa, papelzinho e lista. Aí a segunda coisa, por prioridade. Faz lá um xizão nos mais importantes, um xizinho, bolinha, quadradinho, identifica o que que é. Se você tiver uma agenda, melhor ainda, né? Coloca numa agenda, porque daí você consegue olhar no nosso caderno das Stars, para quem tem as folhinhas aí impressas, se vocês olharem, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês.
Caso vocês, acredito que vocês também tenham agenda, né? Eu particularmente não tenho agenda, eu uso caderno, eu uso os caderninhos que eu uso aleatoriamente, mas todo início aqui de mês, caramba, cadê? Além da parte das anotações, né, que a gente tem também, a gente tem o início do mês. E aí nele tem o nosso calendário do mês. Não sei se vocês já repararam nisso. Ó, deixa eu fechar. Ó, aqui, ó. Né? Então, todo início de mês, a gente tem um calendário aqui no caderno, para quem tem o caderno, pode usar, se estiver em branco. Nomeia aí qual é o mês que vocês estão, qual é a semana. E aí, vocês podem colocar nesses quadradinhos o que você. É pequenininho, mas às vezes já funciona, dependendo do que é, né? Segunda, terça, quarta, tem todos os dias da semana. E aí, vocês numeram dia 1, dia 2, dia 3. Então, começamos hoje, dia 12, por exemplo, numa terça-feira, coloca lá, dia 12, 13, 14, e vai colocando. E aí você pode distribuir ao longo desse mês as prioridades da semana, daquele dia, né? Então, por exemplo, terça-feira, qual que é a prioridade de terça-feira? Estar aqui comigo às 7 horas da noite ou às 8 no Brasil. Então, tem que estar ali para vocês poderem se organizar. Eu tenho um médico para agendar. Eu tenho alguma coisa com o meu filho para resolver. Preciso resolver alguma situação de banco, alguma situação, sei lá, qualquer coisa que vocês tenham do dia a dia, que parece que é bobeira. A gente fala aqui de emagrecimento, mas quando eu digo, vamos colocar no papel, não é só com relação ao emagrecimento, né? Tem que ir na academia, eu tenho que fazer isso. Não, é a vida. Por quê? Porque a vida engole a gente e faz com que a gente não faça o que precisa ser feito para a nossa saúde. Né? Então, eu trabalho de tal a tal horário, então esse horário aqui não tenho muito o que fazer, não tenho flexibilidade, ok. Se eu tenho flexibilidade, como que eu posso trabalhar nessa flexibilidade? Eu preciso urgente arrumar meu guarda-roupa. Quando que eu vou arrumar meu guarda-roupa para eu tirar aquela bagunça da minha frente? Vai ser tal dia, porque aqui esse dia eu vou conseguir. E aí você vai colocando, eu preciso ter uma conversa importante. Quando vai ser essa conversa? Tal dia, em tal horário, em tal momento. Que eu sei que vai ser mais tranquilo. Sabe, coisas, tudo que a gente precisa, coloca na agenda, tá? E aí, a partir do momento que vocês fazem isso, vocês vão ajustando conforme necessário. Surgiu uma nova tarefa, você vai olhar no seu planejamento ali, né, na sua agenda, e você vai ver, será que eu consigo encaixar ela, cabe ela aqui nesses dias, ou eu posso jogar ela para a próxima semana? Sem se sobrecarregar, tá? Então, a partir do momento que vocês listam tudo isso, que vocês planejam tudo isso, faz com que vocês façam as coisas porque você precisa fazer e não porque é um impulso. Nossa, tal coisa, deixa eu fazer, corre fazer. Lembrei disso, corre fazer. Sabe aquela coisa do, nossa, faltando. Não, você vai fazer com tranquilidade, com organização. E aí a sensação no final do dia, ou no final da semana, até mesmo no final do mês, é muito boa, porque você consegue ver exatamente aquilo que você conquistou. Então, isso eu estou falando num geral, por quê? Porque nós somos multitarefas. Então, por sermos multitarefas, a gente precisa também, muitas vezes, fazer essa lista para tirar da reta, da frente, muitas pendências, né? E isso aqui também serve exatamente para nosso plano alimentar, né? Tudo aquilo que a gente faz lá no nosso planejamento alimentar, que eu falo assim, de hábitos saudáveis, né? Então, ali a gente tem os termômetros, né? Água, exercício, minha carinha, se eu tô feliz, se como que eu consigo medir isso? Se eu treinei, quanto tempo eu treinei? Se eu fiz uma meditação, quanto tempo eu fiz? E aí, as coisas que nós comemos ali, né? A rotina alimentar. Isso aqui também, quando você coloca no papel, também tira um peso de dentro de vocês. Por quê? Porque vocês começam a olhar, poxa, nossa, olha só, não é que eu tô conseguindo tomar bastante água? Nossa, olha só, de 7 dias eu treinei 4, 5, né? Nossa, de 7 dias, olha, essa semana eu consegui meditar 3 dias.
foi bom, foi legal. Fui para, né, conseguir, enfim, dormir bem. Ou então, se eu não dormir bem, por que eu não dormi bem? Tudo que a gente tira de dentro da gente é importante, faz diferença no final do dia. E aí, aquela sensação de, nossa, check, 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 fiz, é tão gratificante, porque às vezes de 10 coisas que você precisava fazer no seu dia, você fez 8, só 2 você não fez. Só que quando você não tem a clareza disso, você não consegue enxergar isso, dá a sensação de que você não fez nada, você só pensa nessas 2 que você não fez. E as outras 8, parece que não tem valor nenhum, tá? Então, quando vocês puderem, façam isso, né? A Estelinha já está ali, você vai lembrando, já pode ir fazendo, vai colocando isso em prática, né? E isso vem muito o que a gente fez, né, Estela, recentemente, que foi na nossa conversa, que as micrometas fazem parte disso também, porque quando você coloca micrometas, você também tem a sensação de que você está cumprindo, você está cumprindo com aquilo, né? E aí também dá um alívio. Mas assim, quando a gente falou das micrometas, você foi muito específica em 2 ou 3 coisas, que é a que está pegando mais, e ok. Mas a realidade, muitas vezes, ela é muito maior, né? O nível de responsabilidade, de multitarefas que a gente tem, é muito maior. E às vezes isso está impactando, alivia a mente, via a produtividade acontecer. Olha lá. Né? Então, realmente faz diferença, tá? Então, tá com a mente mais clara, conseguiu colocar tudo no papel. As meninas que vão estar assistindo isso no gravado, coloquem em prática, principalmente as stars novas, né, que tem mais dificuldade para se organizar ainda, que está passando pelos processos iniciais ainda, pela primeira vez. Então, assim, é muito importante colocar em prática, porque vocês vão sentir, assim, nossa, um alívio muito grande ao longo do processo, tá? Então, essa é a parte número 1. Não dá para ir para a parte 2 se vocês não fizerem a parte 1. Tem que ser nessa sequência, porque senão vocês vão tudo bagunçada para as outras etapas e não vai rolar, vai ficar empacada, tá? Então, a parte 2, o que é? Aprender a dizer não. Essa parte aqui, ela é desafiadora, né? Então, vamos relembrar aqui para aprender a dizer não. A primeira coisa é para os outros, né? Então, claro, nós cuidamos de muitas pessoas, nós que somos mamães, temos a nossa casa para cuidar, enfim, tem coisas que não tem como dizer não. A gente tá lá, vai estar lá na nossa lista de tarefas e responsabilidades e ponto, acabou. Mas, assim, no dia a dia, no geral, às vezes a gente não está dando conta nem da nossa própria vida, da nossa família, e ainda a gente precisa carregar alguns problemas dos outros, tá? Então, ajudar é importante, é super importante. Mas se isso vira um fardo, tem alguma coisa errada, tá? Então, aquela coisa de impor limites com carinho é necessário, não precisa ser, a gente não precisa ser grosseira, a gente não precisa negar, não vou fazer porque eu não quero fazer. Muitas vezes a gente precisa conversar, explicar a situação, porque às vezes as pessoas elas não têm, geralmente elas não têm noção da dificuldade que elas podem estar causando no nosso dia a dia. Da pressão que elas podem estar gerando. E as pessoas, elas tendem a ser folgadas. Isso é do ser humano, né? Então, se a gente é boazinha demais, tudo faz, tá tudo bem, vem aqui que eu cuido, tá bom, pode ficar, pode fazer, eu vou buscar, não, tá tudo certo. As pessoas, elas se acomodam, elas acabam sabendo que, tô tranquila, porque eu sei que a Estela vai fazer, ou a Dayana vai fazer, né? Então, tomem bastante cuidado, não é fácil essa parte, mas ela é extremamente importante. Percebeu que está te sugando, que está tirando a sua energia, precisa parar e conversar de uma forma que seja carinhosa, né? Aquela coisa, né? Com empatia, mas que também te proteja. Isso é uma das coisas, tá? A outra coisa é com relação a nós mesmas. Então, às vezes, dizer não para os outros é muito difícil, mas para a gente é tão fácil, né? Eu digo não para. Eu falo, não, vou lá, eu te ajudo, eu faço. Agora, para a gente, depois eu faço, tá tudo bem. Eu organizar depois, eu deixo para fazer isso depois. Tá? Então, tomem cuidado, porque cada vez que a gente começa a falar um não para nós, com frequência, fica mais normal.
e a gente se perde ao longo do caminho, tá? Então, vamos lá. Esse dizer não para nós precisa ser muito bem analisado. Eu não posso mesmo ir na minha academia hoje? Ai, eu não posso mesmo parar por 5 minutos para tomar um café, respirar, fazer uma meditação? Tá? Então, será que eu não posso priorizar um dia da minha semana para assistir a aula da Vivi, porque eu tenho um monte de outras coisas para fazer, para a família, para isso, para aquilo? Então, tomem cuidado, porque às vezes a gente também tem casos que a gente também vai fugindo um pouco da responsabilidade, porque às vezes ela pesa, ela é doída, né? Estar numa aula aqui hoje comigo, às vezes eu vou cutucar a ferida, e nem sempre a gente está afim de que seja cutucada. E algumas, por se cobrar tanto, sabe, às vezes que não está dando o máximo, então que poderia ser melhor, então também não quer ouvir as verdades. Então ela acaba inconscientemente foge de ouvir, entendeu? Então tomem bastante cuidado, porque o que a gente faz aqui é uma forma de carinho para vocês, de vocês com vocês. Claro, eu com vocês, que eu sempre faço tudo com muito carinho, mas é por vocês se permitirem estar aqui. Digam sim para esses momentos, tá? E um não importante aqui também, que a gente pode estar dizendo, é não para coisas que não vão te fazer bem para o seu corpo, não só para pessoas, mas para situações. Ah, eu não preciso comer essa pizza, se todo mundo vai comer, por exemplo, né? Eu posso dizer não para esse doce, porque todo mundo vai comer, mas eu não vou comer, tá tudo bem. Eu tô tranquila com relação a isso, porque isso não vai me ajudar a chegar no meu resultado, por mais que eu queira. Mas todo mundo vai comer, ok, todo mundo vai ficar gordinho, menos você. Tá? Então, às vezes, a gente precisa lembrar desse tipo de coisa, até como uma forma engraçada, mas que ajude vocês a se manterem mais focadas. De novo, né? Não é a questão de, vou ter que dizer não para tudo que eu gosto, de forma alguma. Não é assim que a gente trabalha dentro do método STARS, né? Mas também não dá para a gente ser boazinha nesse sentido com a gente a todo momento, né? Eu falo não para mim, para fazer um exercício, para me cuidar, mas eu também não falo não para outras coisas que me fazem mal, no sentido de comer, tá? Então tomem bastante cuidado. Aprender a dizer não e criar limites saudáveis naturalmente reduz a ansiedade, que pode te levar a comer por impulso. Por isso é que essa etapa 2, entender bem o que é o não é importante. Não para os outros, não para mim, não para o que eu como. Tá? Ok, tranquilo. Vocês querem compartilhar alguma coisa que veio de insight até agora? Eu sei que a Estelinha já viu bem essas etapas, né, Estela? Mas é sempre bom, né? Eu falo que foco é também aprender a dizer não, né? Sua paz mental e seus objetivos de saúde dependem disso. E muitas vezes, algumas de vocês estão se sentindo mais empacada, mais assim, com os resultados. E olhando para isso, pode criar algumas situações, pode lembrar de momentos, ou pode tirar ali da mente algumas coisas que acontecem, e só amenizar que vai ajudar, né? Tem uma coisa que é constatado, né? A gente fala, poxa, conforme. Eu posso falar isso porque a maioria das nossas stars são 40 a mais, né? Ou tá chegando nos 40, 30 mais e tudo mais. Então, a gente vai passando por mudanças hormonais, a gente vai passando por várias situações, sim. E muitas vezes a gente percebe que o nosso corpo ele vai se tornando mais desafiador para emagrecer, ele tem algumas resistências e que a gente muitas vezes não entende. Mas poxa, eu estou fazendo tudo tão certinho, então, nossa, lá atrás eu nem fazia dessa forma e dava resultado, agora não dá, né? Então, às vezes a gente tem até esses comparativos. E uma das coisas que mais impacta no nosso resultado, que mais faz a gente reservar gordura, principalmente abdominal, nessa região da circunferência, é o estresse, é o cansaço, tá? Porque tem casos, fala, poxa, eu tô comendo exatamente a mesma coisa, só que eu não consigo ter resultado, mas eu tô estressado, tô chateado, não tô dormindo bem, não tô tomando muita água,
tô com excesso de trabalho, tem alguma coisa me preocupando. Então, seu cortisol fica o quê? Sempre lá em cima, como estado de alerta. Por isso que o método, ele traz a meditação, por isso que o método tem momentos da gente parar, respirar, refletir. Eu tenho como impulsionar, eu sempre motivo vocês a fazer uma yoga, por exemplo. Por quê? Porque são atividades que ajudam a gente a relaxar, que ajudam a gente a cuidar de corpo, mente e alma. Não é à toa que, nossa, não é moda, é porque é fato. Tá? As mulheres que a gente vai passando pelas nossas fases, sim, da nossa vida, né? O que eu fazia com 20, com 30 é diferente de hoje, só que tudo bem que hoje com 40 eu tô muito melhor do que com 30, né? Mas só que assim, eu percebo resistências no meu corpo, principalmente se eu tô mais chateada, se eu tô mais irritada, mais preocupada, se eu passo fome. Hoje passar fome, assim, no sentido, passa muito do horário de comer, a irritação é muito maior. Eu não sei se com vocês é isso, vocês percebem isso. Porque antes, não percebe? Porque antes, ficava às vezes horas sem comer, saía, voltava, até sentia um mal-estar, mas estava tudo bem, papapá. Hoje, se eu começo a passar muito do horário, minha barriga começa a roncar demais, eu começo a ficar com muita fome, principalmente, né, no período mais TPM, que né, eu fico muito irritada. Então, tem que tomar muito cuidado e se conhecendo, se autoconhecendo de novo, percebendo de novo, tá? Então, assim, cuidado, porque o estresse é um dos fatores que, sim, prejudica bastante o bom desempenho do nosso organismo. Junto com dormir bem, junto com esses outros hábitos saudáveis, que não é só comida, tá? A gente foca tanto na comida, né? Nossa, comida, comida, comida. E eu senti falta de falar um pouco para vocês sobre isso também. Porque claro que nos diários eu trago corpo, mente e alma. Sempre estamos falando corpo, mente e alma, corpo, mente e alma. Mas é diferente quando a gente reforça. Façam meditação, trabalhem essas questões para aliviar o estresse, para aliviar a mente, para vocês terem mais foco, mais tranquilidade. Tudo bem? Faz sentido para vocês? Fez sentido? Legal. Ótimo. E por último, a organização alimentar, tá? Então, assim, organize sua alimentação. A partir do momento que você está com mais clareza das suas multifunções e o que você está realmente produzindo no seu dia, a partir do momento que você já conseguiu dizer mais não para as pessoas, mais não para aquilo que não te faz bem, você vai conseguir ter mais tranquilidade e raciocinar melhor para fazer uma organização da sua alimentação. Porque eu escuto muito assim, nossa, Vivi, nossa, olha, eu sei que quando eu faço, dá tanta diferença na minha semana. Todos vocês me falam isso, na verdade. Só que quando a vida bagunça, quando tem muita coisa, quando sai do controle, vocês se perdem, vocês não organizam. E aí, a consequência disso é escolhas não tão boas. Acaba atrapalhando, tá? Então, acontecer isso de vez em quando, é ok? Ok, viajei, né, tive alguma coisa mais assim, um feriado prolongado, sei lá, que eu não estava em casa, estava com visita. Pode acontecer? Pode, né? Mas se isso começa a acontecer com muita frequência, aí no mês, uma semana eu planejo, depois o resto já não planejei mais. Começa a impactar. Então, sempre ter essa clareza é importante, tá? Então, depois de organizar a mente, aprender a criar esses limites, aí sim você vai estar pronta para organizar a sua alimentação. Então, os primeiros passos, se esses dois primeiros passos não forem resolvidos, você vai estar sempre com aquela sensação de cansada, estressada, e aí não vai querer mesmo preparar nada saudável. E olha que hoje mesmo, falando com a Fer, que hoje ela não pôde vir, que ela me avisou, foi até interessante, porque realmente foi isso. Ela acabou semana com um monte de coisa, estressada, não organizou nada. E aí o que aconteceu? Acabou abrindo outras exceções. Por quê? Porque não tinha nada. Tá? Marmita funcionando aqui, continuo cozinhando para os demais. Exatamente, perfeito. Tá tudo bem, né? A gente vai se adaptando naquilo que é o exigido hoje, mas sem deixar de fazer para a gente, tá bom? Então, para quem ainda tem uma dificuldade para fazer esse planejamento,
Sempre vai para o mais básico, para o mais fácil, né? Proteínas mais prontas, mais fáceis de fazer, carne moída, frango desfiado, não deixem faltar isso do congelador da geladeira de vocês. Carne moída, frango desfiado faz milagre. Ovo, não preciso nem dizer, né, gente? Ovo na geladeira, você pode fazer cozido, frito, entendo, né? Não é frito no óleo, né, gente? Igual antigamente, não. Fiozinho ali de azeite. Pode fazer na água, pode fazer mexido, né? Fazer um omelete. Ovo é vida. Se a gente pensar, gente, só de ovo a gente viveria, com várias opções de receitas e cardápios variados, sem enjoar. Tá? Então, tenho. Esses dias eu tava, uma amiga que não é Stars, né? Ela falou assim, ela foi comigo no Suns Club, e aí ela, eu vou aproveitar e vou pegar ovo. Nossa, você acredita que esses dias meu marido quis comer omelete e não tinha ovo? Eu olhei e falei, sério? Você não tem ovo na sua casa? Você deixa não ter ovo na sua casa? Isso para mim parece que não é inexistente da vida da pessoa, sabe? Tipo assim, alguém na vida consegue não ter ovo na geladeira? E pior que muitas, né? A maioria acho que não tem, que não cria esse hábito, né? Então, enfim, só engraçado, porque antigamente minha geladeira também não tinha ovo. Imagina, por que ia ter ovo na minha geladeira? Eu fiquei pensando esses dias, refletindo, falei, cara, eu também não tinha ovo na minha geladeira por muitos e muitos e muitos anos, eu jamais pensaria em comer ovo. Não tem bolo sem ovo e farinha, não tem bolo sem... Exatamente. Mas nem isso eu fazia, né? Eu comprava bolo pronto na padaria, né? Então não ia ter mesmo. Piorou, né? Eu sempre tive ovo. Muito bom. E é isso, né? Então parece tão óbvio hoje e que não é óbvio, né? Para muitas pessoas não é, às vezes não tem mesmo, porque não tem esse hábito de comer, não tem ideias do que fazer. E dá para fazer muitas coisas, né? Então dá para deixar algumas coisas práticas prontas, os vegetais preparados, um brócolis pronto, alguns legumes assados no forno, né? As folhas já lavadas. Os lanches saudáveis, frutinha já cortada, higienizada, um overnight, que, nossa, de manhã, pré-treino, correria, ou, né, às vezes à noite dá uma fominha numa ceia, você tem lá um overnightzinho para você comer, proteicozinho, com fibra, os potinhos de salada, né? Agora, esse patê de frango, gente, que eu tô fazendo, não vai ser difícil enjoar, hein? Vai demorar para enjoar esse patê de frango. Jesus, eu tô jantando isso todo dia com aquela wrap, aí eu ponho de manhã no pão, o Cauãzinho chega da escola, ele já amou, já veio no pãozinho lá, com frango. Show de bola. Então, tem coisas que a gente vai fazendo e gera tantas possibilidades, né? Às vezes tempero pronto. Faz tempo que eu não faço tempero pronto, vou fazer. Aquele tempero verde, né? Que você bate salsinha, cebolinha, alho, deixa lá no potinho e você só usa isso já prático para evitar ter que ficar toda hora ralar cebola e faz. Parece que não, gente, mas dá um gás na hora que você vai preparar, é tão mais rápido, é muito mais rápido. Molhos caseiros, né? Os grãos. Então, assim, a gente tem muita opção, tá? Receitinhas práticas, né? Arroz com brócolis, escondidinho. E aqui eu só quis citar algumas coisinhas assim, mas para lembrar vocês que vocês têm muitas opções de e-book na plataforma, que vocês podem entrar, vocês podem olhar. Tem não só o e-book principal de receitas salgadas e doces, né? Que a gente tem lá mais de 100 receitas. Mas também na parte do Na Cozinha com Vivi, tem várias sugestões de cardápio, sugestões de café da manhã, sugestões de almoço, de janta. Então, às vezes, vocês estão ali sofrendo para pensar o que eu faço, o que eu não faço, e lá tá tudo lá. E eu já cheguei a mandar várias vezes para vocês. Então, peguem uma hora o que agrada mais. Pega aquele material que às vezes eu mando para vocês e olha, nossa, olha só que essa opção, né? Eu posso deixar essas 2 opções para mim práticas de manhã, essas 3 opções de almoço, sabe? Olhem mais esses materiais, porque às vezes vocês estão até comprando material fora, vocês estão adquirindo mais coisas e vocês têm bastante coisa aqui, tá? Era esse lembrete que eu queria dar para vocês, né? Então, assim,
vamos lá, né? Recapitulando, seu novo mindset. Quando você organiza primeiramente, depois a vida, a alimentação saudável acontece naturalmente. Não é mais uma luta contra você mesma, mas sim um cuidado amoroso com quem você é, com quem você está se tornando. Hoje, a gente pode dizer que a Estela, ela é uma nova versão muito melhor do que ela era daqui a 2, 3 anos atrás, quando a gente começou. A Dai, ela, com certeza, ela é uma melhor versão, muito mais, né, alinhada, centrada, mais leve do que era algumas semanas ou meses atrás, quando a gente começou. Vocês são, né? Então, esse autocuidado, ele é importante. Esse novo mindset, ele é importante. Aqui, eu não quero ninguém falando, ai, nossa, minha nova dieta, eu preciso de uma nova dieta. Não, ninguém precisa de nova dieta. Todo mundo precisa mudar a mente, ter esse mindset trabalhado, entender que é mentalidade, é comportamento. Né? Eu sei o que é saudável, eu sei o que não é saudável. Então, quando eu sei tudo isso, as coisas começam a ficar melhores, as coisas começam a ficar mais leves. Então, cuidado com aquilo que vocês acham que precisam a todo momento e não faz o básico bem feito. Então, quando a gente faz o básico bem feito, acontece. Quando a gente não começa a querer buscar soluções milagrosas para algumas coisas que são básicas, parece que fica tudo mais pesado. Então, estar com mindset ali, novo mindset, é estar que entende que tudo é mente e comportamento. A partir do momento que a gente começa a ajustar isso, as coisas fluem. Tá? Então, de novo, vocês têm muitas opções. Vocês terem uma ideia, lá na plataforma, se você tem lá, são 15 opções de café da manhã, 12 opções só de café da manhã, um material. Outro material que tem café da manhã, almoço dividido. Então, assim, tem muita coisa. E fora o e-book, tá? Então, se vocês não tiverem dificuldade de acessar, vocês me falam. Estelinha, eu te reenviei recentemente, mas eu também posso te mandar se ficar mais fácil, para vocês poderem entrar, ou, Vivi, estou com dificuldade, me manda, eu mando algumas coisas para vocês também, tá? Mas assim, eu não gosto de ficar enchendo vocês de muitas coisas, porque eu tenho muito material, e vocês já receberam muitos materiais. Então, eu quero que vocês peguem aquilo que mais você se identifica, que mais ajuda, e utiliza ele. Tá? Então, ó, cada pequeno passo conta, mesmo que no final do dia você não tenha feito tudo da sua lista, aumenta a receita da verdade, tá bom. Você pode, né, você está evoluindo aos poucos e fazendo melhorias constantes. Então, a sua jornada de transformação começa com escolhas diárias conscientes, tá? Oi, Fefe, deu tempo para você entrar um pouquinho, estamos no finalzinho. Então, ó, depois você assiste no gravado, que foi rápida, mas muito importante. A gente passou de novo pelas 3 etapas do caos mental ao corpo saudável, né? Que é muito importante. E a gente está fechando aqui, relembrando que a gente tem vários materiais já disponíveis para vocês utilizarem, que isso pode ajudar demais, tá? Acho que você tá. Eu te reenvio. Pode deixar. Você tá com acesso lá. É só mesmo facilitar. Eu vou reenviar, você vai receber no seu e-mail o acesso de novo, tá bom? Dá uma boa olhada na parte Na Cozinha com Vivi, porque o Na Cozinha com Vivi tem, né? Além dos meus vídeos da cozinha mesmo, falando lá, tem os materiais anexados, vários e-books lá que vai poder ajudar com certeza a trazer ideias, a dar sugestões para vocês. Dúvidas, perguntas, querem compartilhar alguma coisa? Algum insight interessante, importante, que vocês sentiram com a aula de hoje? Tranquilos? Tranquilas, tranquilas? Oi, Vivi. Oi, pode falar. Então, o meu insight foi no material riquíssimo, no feedback que você me mandou do meu teste de sabotadores. Legal. Que eu li, fiquei impactada com a beleza daquilo. Não pelo conteúdo, meu resultado, mas pela apresentação. E aí, depois entrando no meu conteúdo, já falar que eu apliquei hoje.
Porque eu li e hoje eu fiz uma janta aqui em casa para as crianças, que eles gostam muito e sempre uma vez no mês tem, e é a coisa mais fácil que eu domino super rápido, eu fiz estrogonofe. Uhum. E meu estrogonofe é uma delícia, né? Só que daí, geralmente, ou seja, todas as outras vezes, eu comia também. E por mais assim que eu comesse pouco, eu tô numa fase de que mesmo se eu comer o pouco, para mim já me bagunça. Eu tô entendendo isso, sabe? Que a manutenção é eu tentar ao máximo não sair das comidas mais sequinhas, não tão gordurosas, como para mim hoje à noite, inclusive, né, seria o estrogonofe. E aí, como eu tinha as minhas marmitas todas prontas e ficaram ótimas, porque deu super certo, Uhum. eu falei, não, gente, para quê? E aí tem uma pergunta lá que você fez, que até vou ler de novo, porque agora já me sumiu, mas foi assim, eu devo fazer isso? Tem umas perguntas lá no meu É. feedback, que nada Uhum. mais é do que a repetição do que você sempre fala, só que talvez de uma forma diferente, uma palavra diferente, que hoje encaixou super bem para mim. E eu Uhum. fiz a pergunta e falei, nossa, é mesmo? E também porque eu me comprometi que eu ia comer, né, minha micrometa, as minhas Uhum. marmitas da noite. Então, assim, é uma busca bem diária mesmo, É. sabe? E hoje eu A pergunta consegui. é: isso faz sentido ou é só um momento? Isso, acho que é essa. Se faz sentido, é só o momento. Era o momento. Uhum. Não- e é outra que você me falou, ou falou aqui, ou está escrito lá. Eu já sei o gosto, eu já conheço Uhum. isso, né? Então, isso tem me ajudado. E o lance das micrometas, para mim, nossa, deu uma chacoalhada, sabe? Tá me Uhum. ajudando bastante. Então, Que era isso que bom. eu queria compartilhar. Que bom, muito bem. Gratidão. Isso é extremamente importante, porque você vê, né? Cada vez a gente tem um pouquinho mais para avançar, um pouquinho mais para melhorar, para se auto-observar. E faz diferença, né? Faz diferença mesmo. Por isso que eu sou bem feliz e grata que você continua nesse processo, porque, gente, a gente tem que estar, a gente sempre vai estar aprendendo, né? A gente sempre vai estar se superando, enfrentando fases diferentes da nossa vida que podem impactar, sim, as nossas escolhas e, consequentemente, o nosso corpo, porque ele é o reflexo daquilo que está dentro da gente, né? Então, esse trabalho, ele é constante, não vai ter um fim, nossa, agora acabei, não tem mais nenhum. A gente sempre vai ter, mas, claro, né, você vai a cada vez mais se sentir independente e segura para tomar as suas próprias decisões, não vai precisar sempre estar participando, enfim, mas vai chegar um momento que você vai estar super já sabendo quais as ferramentas, quais as técnicas que eu utilizo, não se perder por muito tempo. Comecei a me perder, mas eu já volto, já sei qual caminho que eu devo é, percorrer. E a questão mais importante é não demorar, né? Nunca demorar para voltar, porque o grande desafio da maioria de nós que emagrece, depois volta a engordar, sofre o efeito sanfona, é que para de se olhar e se cuidar por muito tempo de novo. Perde a mão, vamos dizer assim, a gente se perde, né? Tá lá focada, fazendo as coisas, aí de repente bate um objetivo, chega num objetivo legal, aí tira o pé, aí acaba, cheguei. E aí, agora eu posso fazer mais coisas. Aí eu começo. Daí desse pouquinho já tá virando um pouquinho mais. Desse pouquinho mais já tá virando um pocão. De repente, o que era uma exceção já virou uma regra e tá tudo bagunçado de novo. E o corpo ele vai responder. E quanto mais idade a gente tem, mais impacto ele vai ter, não é? Ele é fato, né? Então a gente precisa estar sempre orando e vigiando pelo nosso corpo. É mais ou menos assim, né? Orar e vigiar também pelos nossos resultados, porque só depende da gente. Infelizmente, só depende de nós, tá? Fer, você fez todas as dúvidas possíveis, mas na hora que você assistir a aula, você vai ver que já não é muita novidade, mas
te sugiro que assista, porque essa aula é muito importante para você também, nessa fase que você está, tá bom? Meninas, é isso, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigada pela presença. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chama, vem falar comigo, me pergunta, tá bom? Estou aqui para ajudar. Parabéns para vocês que estão, né, mandaram os planos, estão falando comigo, me dando feedback, fizeram as pesquisas, da iFaz também. Vai ser importante você ter essa segunda devolutiva para reforçar o avanço, as melhorias, que tenho certeza que tiveram. E é isso, tá bom? Boa noite, bom descanso, boa semana. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.